Feliz 2026, feliz ano novo. Bem, gente, eu tenho a minha leitura do ano de 2025, que já veio melhorando a partir, de 23, 24, 25. Já tenho a minha leitura e eu tenho certeza que a coisa mais importante de tudo que aconteceu foi novamente tirar o Brasil do mapa da fome. Tirar o Brasil do mapa da fome. A gente não tem que praticar o egoísmo. Eu sou muito altruísta. O altruísta é aquele que se incomoda com a dor alheia, que pratica a empatia, se coloca no lugar do outro. E uma coisa que eu aprendi, que por ter nascido negro, já nasci excluído. Então, tem coisas que dá para disfarçar. Por exemplo, existe muita homofobia. Mas um gay, ele pode enganar que ele não é gay. Agora, um negro não pode enganar que ele não é negro. Então, o que eu vivia lá na minha infância? Traumas, incertezas. Porque, volta e meia, alguém mandava para mim uma frase preconceituosa, até tentar me apelidar de macaco. Macaco, foi macaco, você já vai entender. Entendeu, gente? Então, é muito ruim, isso mexe muito com a nossa autoestima. Mas a minha mãe me ensinou, lá atrás, filho, estude bastante, como todos os seus irmãos mais velhos fazem, porque o seu espaço na sociedade vai depender não só da sua cor, mas principalmente do seu conhecimento, da sua sabedoria. E minha mãe tinha só o 3º ano primário. Meu pai e minha mãe se empolgaram e tiveram juntos, 6 homens, 6 mulheres, 12 filhos. Sempre assim, 6 homens, 6 mulheres. E eu fui o 9º desses 12 filhos. Quer dizer, numa família tradicional de hoje eu não teria nascido. Não teria nascido. Hoje a família tradicional se for estourando 5 filhos. Estourando 5 filhos. Já é muito, Então naquela época era normal ter família com 8, 9, 10, 12, 15. Tudo tem seu período. E mesmo dentro de casa, porque já era uma coisa, uma prática normal, as pessoas me sacaneavam, meus próprios irmãos mais velhos. E ele é neguinho, foi achado na lixeira. E eu ficava puto com isso. Entendeu, gente? Então, é muito difícil você se restabelecer a partir do momento que você já nasce sendo alvo até dentro de casa de preconceito, de racismo. Porque meu pai de pele branca, minha mãe de pele negra, os que tinham a pele mais clara se achavam no direito de discriminar dentro da família o próprio irmão. Sabe? Não vou julgar, isso era um momento do passado que as pessoas não tinham a clareza que tem hoje. Inclusive nós, do Movimento Negro Unificado, que eu faço parte, o Movimento Negro Unificado do MNU, não esclarecemos nada, escurecemos. Então, eu vou escurecer o que é importante para mim. Você já viu que tudo que é bom se é ruim, a coisa está preta. Não é verdade? Porque a coisa, para ser ruim, tem que estar preta. É a verdade? Então, você vê, humor negro. Porque aí entra, tudo isso é um projeto de exclusão. Esclarecer, clareou, agora ficou mais claro, entendeu? Então, eles colocam a cor negra como uma escuridão, uma coisa sombria, uma coisa que não era para existir. Não é à toa que tentaram
a partir da prática do chamado eugenismo, clarear a pele dos nossos povos originários. A partir do que chamavam de índios, né, da população indígena, e dos que eles traficavam com a famosa diáspora para o Brasil para usar de mão de obra em troca de alimentação, né? Os povos africanos escravizados. E essa diáspora, ela era altamente criminosa. Primeiro, que ela sequestrava. Segundo, que ela estuprava. Terceiro, que ela jogava ao mar quem estivesse grávida. E os velhos, os anciões, também eram jogados ao mar, que não conseguiam ajudar a remar as grandes caravelas. Então, muita maldade. Nem sei se esse vídeo vai passar, porque eu estou falando verdade, eles não gostam que seja tão, né, assim, sincero. Às vezes eles querem que te maquie as palavras, mas palavras são palavras. Não estou preocupado se o vídeo vai ser mantido ou se vai cair. Eu estou preocupado em passar para vocês as verdades que eu aprendi estudando. E aprendi estudando que existem dois tipos de conhecimentos muito distintos. Um é a metafísica, outro é o científico. A metafísica é o conhecimento empírico, aquele que trabalha mais a tua crença do que a tua racionalidade. Crença, sim. E é onde se impõe o quê? As religiões. Religiões são crenças. Você crê em algo que você não vê, não toca. Não é científico. Então você aprende a ser católico, a ser de matriz africana, a ser evangélico, a ser judeu, budista, etc. Por crença, não por raciocínio lógico, ciência. O empirismo, ele trabalha isso. Você pode crer, deve crer. É bom você ter um sentimento de crer em algo, né, inatingível ou intangível. Nada contra. Mas não vá com muita sede ao pote. Não vá com muita sede ao pote. Que aí você vai caminhar justamente dentro do plano deles. O eugenismo existiu e o fracasso do eugenismo também existiu, que foi o sucesso da nossa melanina. A nossa melanina é tão forte que ao invés de eles conseguirem clarear o nosso povo, escurecer o povo deles. Tem gente que fala assim com o maior prazer, né? Ah, eu sou descendente de europeu. Cara, não tem prazer nenhum. Eu sou um afro-brasileiro com muito orgulho. Tá? O lado branco fica lá pro lado da família do meu pai. Entendeu? Que são famílias tradicionais, ricas, militares, oficiais, que cagaram e andaram com a gente, nunca procuraram a gente. Ao contrário, os poucos que vieram do sul para cá, que a família do meu pai era do sul para cá, criticavam meu pai por ter casado com uma mulher negra. Falava na nossa frente: cuidado, abre o olho com teu filho, que ele pode estar fumando maconha. Por quê? O filho deles branco não fumava maconha, né? Nós, porque já éramos negros, tínhamos cara de maconheiro por ser negro. Então você vê como é, eu detestava esses meus tios. Ah, tinha aquela história de a benção, nem chegava perto para não ter que pedir a benção. Entendeu, gente? Então, a cor da pele, ela te provoca a estudar, a pesquisar, a duvidar. Aí vem de novo o ceticismo. Ser cético é duvidar até que se prove o contrário. Para não se decepcionar. Você vai dar uma chance, tá? Mas não dá a segunda chance, não. Se aprontou uma vez, dificilmente não vai aprontar de novo. Tá? E se supere.
Falo muito em sabedoria, conhecimento e inteligência. Eu tenho sabedoria e conhecimento. Eu não me autodenomino um cara inteligente. Não. Eu sou um cara esforçado, que pesquisa, se aprofunda, estuda, coleciona canudos para poder ter espaço nessa sociedade exclusiva, excludente. Então essa sociedade, mesmo sendo exclusiva, excludente, tem que aturar pessoas da minha melanina, alguns até retintos, né? Que eu não chego a ser retinto, eu sou mais pro lado que eles chamam de pardo, que eu detesto. Prefiro que me chamem de preto do que de pardo, né? Preto não retinto, tudo bem. Mas eu prefiro isso do que me subjugar a esses covardes. Índios fugiam lá para a parte central, fugindo, né, das planícies, porque aqui nas planícies tinha as caravelas que chegavam para fazer tudo de mal com o nosso povo que aqui estava. Eles não descobriram o Brasil, eles usurparam nossas terras, se enriqueceram com nossas riquezas minerais e naturais. E depois fazia alguma coisinha para... isso aqui foi nós que trouxemos. Ó, café foi nós que trouxemos. Mas em compensação, porque eles levaram de que já tinha aqui, né? Que os índios se alimentavam do que tinha aqui, eles levaram muita coisa. Tá? Então não vou ser radical para dizer que eles não contribuíram. Contribuíram sim, mas prejudicaram muito mais do que contribuíram. E você... levanta essa bunda da cadeira, procura um lugar para estudar, não faça, eu sou da época que falava assim mesmo, concluí os estudos com o ensino médio. Era até onde deixava a gente chegar no máximo, no ensino médio. Hoje não, hoje a pretalhada toda está chegando lá na faculdade, fazendo pós-graduação, mestrado e doutorado. E está começando a ocupar espaços que jamais eles aceitariam que antes nós ocupássemos. Por isso, eu concluo isso aqui dizendo, no Rio de Janeiro, eu já tenho uma candidatura ao Senado, e essa candidatura prioritária para mim, que já são duas que eu vou votar, né? Chama-se Benedita da Silva. Tamo junto. Beijo no coração. Já falei demais, mas falei com o coração e com a minha verdade.